Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que coisa incrível, que coisa sem explicação que aconteceu hoje, né? Eu não consigo encontrar adjetivos pra explicar isso aí, gente, mas a gente tá aqui, né? Sempre ao lado do clube, apesar de tantos vices batendo na nossa porta, apesar de tudo, né? A gente dá cara a tapa, a gente tá sempre junto, tá sempre. É, a campanha foi bonita, né? A gente contou com adversidades, a gente contou com a ausência de muitos jogadores primordiais, né? Eu imagino que o Flamengo não conseguiria chegar aonde nós chegamos se tivesse perdido os jogadores que a gente perdeu. A gente perdeu o Guerreiro, a gente perdeu o Bosquilha, a gente perdeu o Saravia, a gente perdeu o Moledo, a gente perdeu. Pode citar mais aqui. E a gente sempre foi se reconstruindo. Eu chegou no momento em que eu pensei, eu não vou me iludir, mas já me iludindo, porque todo colorado se ilude fácil. Eu pensei assim, ó, depois daquele Grenal, quando a gente abriu 4 pontos do Atlético Paranaense tinha ganhado do Flamengo, quando a gente abriu 4 pontos do Flamengo, do São Paulo, do Atlético Mineiro, eu pensei que ninguém tiraria o título da gente, nada nem ninguém, porque tava tudo dando certo, aquela virada, aquele jogo, tudo conspirando a nosso favor. E aí as rodadas foram se passando, a gente foi marcando 9 vitórias seguidas, né, no campeonato. E parece que a cada vitória a gente não criava uma gordura grande, porque qualquer clube que ganha 8, 9 partidas seguidas acaba criando uma gordura a mais. A gente criou 3, 4 pontos, o que não é uma gordura. Muito pelo fato de que o Inter, antes do Abel, sofreu muito, teve uma liderança extremamente ilusória, né? Porque Flamengo, porque São Paulo, porque Atlético Mineiro tinham jogos a menos. E aí aconteceu que tudo se normalizou, equalizou, e aí o, o Inter ficou para trás, chegou a ficar fora da zona de classificação para Libertadores. Perdeu alguns jogos em sequência. E aí teve a eliminação na Libertadores, teve a eliminação na Copa do Brasil, num Abel que chegou, logo teve Covid, né? Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Santos, né? Teve um jogo ruim contra o Botafogo, mas a partir daquele jogo contra o Boca, na Bomboneira, onde a gente mereceu classificar, a gente perdeu nos pênaltis, onde a gente perdeu nos pênaltis contra o América Mineiro também, é, aquele gostinho amargo de que poderia ter sido melhor é muito ruim. Eu confesso a vocês que eu particularmente preferiria 1000 vezes estar lá lutando por G4, por classificação direta a Libertadores, do que chegar nessa última rodada e desse jeito ficar sem o título. Dói muito mais, porque se criou uma ilusão, porque a gente acreditou que realmente fosse possível. Né? E aí o São Paulo fez a parte dele contra o Flamengo e a gente, com diversos erros de arbitragem, com pênalti claro sonegado, mas nada tira, nada é uma desculpa, sabe? Porque a gente teve tempo, a gente teve time, a gente teve capacidade de, de, de fazer acontecer. Diversas bolas na trave, aquele gol no último minuto. Ah, é complicado. Agora a gente tem que virar a página, a gente tem que pensar em 2021, que começa já na segunda contra o Juventude. Provavelmente um time B vai jogar, os guri a gente vai poder ver a amostragem deles, mas esse jogo de hoje vai ficar marcado na memória de muita gente, inclusive na minha, como uma coisa que não podia ter acontecido.
A mesma coisa no jogo contra o Atlético Paranaense no passado, onde em casa a gente deixou escapar um título. E isso vai agravando, a gente vai se acostumando. E isso é extremamente ruim, porque a gente se acostuma com a derrota. E para um clube grande, a gente torce para um clube gigante. Isso é extremamente doloroso. Né? Então, eu não sei nem o que dizer, eu não sei. Tô tentando ver aqui. Eu não sei o que fazer pra gente virar a página, porque vai ser impossível no curto prazo a gente virar a página. Porque esse título bate na trave há muito tempo, desde 79. Já tivemos 6 vices com o de hoje. E em jogos em que a gente tinha tudo para ser campeão. A gente teve momentos em que fomos prejudicados. É, lembro de alguns. Teve momentos em que fomos beneficiados. Mas o que aconteceu hoje, eu não. Claro que a gente não pode tirar a culpa da arbitragem, mas também são 90 minutos onde um time que quer ser campeão faz o gol a qualquer custo, né? É, não adianta a gente também ficar culpando a arbitragem, ficar tentando achar uh, culpa num terceiro quando a gente não faz a nossa parte. É difícil falar aqui, né? Mas eu queria fazer presença porque é muito fácil aparecer numa hora boa, quando a gente ganha. E me cobraram, inclusive, né? Que eu só aparecia em vitória, mas naquela época o time não perdia, né? E estamos aqui, né? Todo mundo desolado, ninguém vai dormir. E quem dormir me admiro, porque, olha, parabéns para quem conseguiu esse feito. E é difícil. Eu confesso a vocês, eu chorei e eu não tava conseguindo assistir o jogo porque eu sou extremamente emotivo com o jogo. Eu sinto a pressão, passo mal. E aí eu tava do lado de fora. E naquele momento que a Denilson fez o segundo gol, fez o primeiro gol no caso, o segundo gol invalidado, pensei, não tem enredo melhor que fazer um gol no último lance, o gol de título. Edenilson que era tão cobrado. Se ele tivesse um passinho para trás, a gente seria campeão no último minuto. E seria sensacional. Vamos acreditar para recompensa ser valiosa pra gente. Vamos acreditar que vem uma taça grande, talvez mais grande que o brasileiro, que é a Libertadores nesse ano, porque o que a gente está sofrendo, né, de 2016 para cá, depois daquele jogo contra o Tigres, as coisas mudaram totalmente. A gente teve o Inter antes daquela parada para a Copa América 2015. Lá a gente jogou contra o Santa Fé, aquele gol de cabeça do Rafael Moura. É um jogo, é um Inter antes e um Inter depois. Depois teve aquela parada, a gente foi eliminado por Tigres na Libertadores e a partir daí tudo deu errado, nada deu certo. E eu acho que a gente tá sofrendo o que não merece sofrer como torcedor, né? A gente caiu, na Série B a gente não foi campeão. Tivemos uma eliminação dolorosa contra o Palmeiras naquela Copa do Brasil. Em 2018 a gente se iludiu com o título brasileiro, mas o time era ruim. O treinador que era bom. Né? A gente caiu pro Vitória na Copa do Brasil. A gente não chegou à final do Gaúcho. 2019 também. A gente chegou na final, perdeu os pênaltis pro Grêmio. Perdeu no Beira-Rio com um lance patético, né, na Copa do Brasil. Aquela deixada do Sobs e do Denilson. 2020 teve a pandemia, teve lesões, teve um treinador que deixou o clube nas mãos no meio da temporada, teve briga política porque teve um ano eleitoral e eu acho que merecia ser coroado com o título, né? Mas não foi.
E a gente tá aqui, né? Sofrendo. Ninguém vai dormir, né? Meu pai tá aqui. Vamos dar risada pra não chorar, né? A cara de choro não mente, ó. É, mas Vida que segue. a vida que segue, a gente não abandona. Não tem como, porque a gente, quando tá na hora da raiva, a gente fala que a gente vai abandonar, mas não abandona. E que venha uma recompensa que vale a pena e que a gente possa comemorar muito, porque a gente merece. Ninguém no mundo, nenhum torcedor no mundo merece mais uma taça grande que a gente. Eu não tô conseguindo ler as mensagens aqui, é uma coisa que me deixa bastante pé da cara. De verdade, eu não consigo ler as mensagens, poderia estar lendo, mas fica aqui o abraço, fica aqui o sentimento de que vai dar tudo certo, que o agradecimento ao Abel por ter topado esse trabalho, né? Foi a última partida dele no comando do Inter, provavelmente não vai mais treinar o Inter, mas o Inter abriu portas para ele porque ele era visto como um técnico ultrapassado e a gente viu que não é, né? Sucesso a gestão do presidente Barcelos, que assumiu, mas vai assumir a partir de agora as contratações, etc, etc. Sucesso ao Miguel Ramírez, que é o nosso novo treinador. Que o Inter repense muita coisa. Contratações ruins foram feitas. Jogadores que não mereciam vestir a camisa do Inter vestiram. Jogadores de pouco comprometimento. E isso eu mudaria. A gente precisa ter jogadores identificados que sintam a camisa, que sintam a pressão que é jogar no Inter. Eu faria uma limpa muito grande, porque a gente ganhou muita coisa, como torcedor, como felicidade, mas a gente não ganhou títulos. E quando a gente não ganha títulos, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo de errado. Idem para qualquer clube que não levanta uma taça há muito tempo. Então é um processo que a gente precisa aprender, a gente precisa tirar como lição, né? Porque todo time vencedor, todo clube vencedor, ele passa mais momentos ruins do que bons, né? Os momentos bons são poucos. E a gente tem que saber aproveitar mais, a gente não aproveitou os momentos bons que a gente teve. A gente teve muita soberba quando a gente esteve no alto. E agora a gente está na época de vacas magras e a gente precisa aprender a ganhar de novo. E só vai conseguir isso quando a gente trouxer jogadores comprometidos, com um currículo vencedor, com vontade de vencer, fazer um time mais jovem. Eu não digo. A gente tem que aproveitar a base porque é primordial, porque é o que vai dar o sustento para o clube. O clube sempre foi o clube formador. Mas eu acho que a gente precisa unir mais a base dos veteranos, precisa vasculhar o mercado sul-americano, porque a gente pega o exemplo, o River Plate de sucesso com Nacho, com De La Cruz, com Armani, com o treinador Gallardo. É um time extremamente competitivo montado com jogadores do mercado sul-americano. O Nacho, que era desejo do Inter, foi pro Atlético Mineiro, veio do Gimnasia. Então por que o Inter não foi lá e contratou ele? A gente tem que perceber que contratação boa é feita quando é lá na frente. É antecipando ao rival, entendeu? Porque depois que o cara vale 40, 50 milhões, a gente não tem capacidade de comprar. Mas quando ele tá lá na formação dele, quando ele vale poucos milhões de dólares, 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, se bem que o real tá desvalorizar, é lá no momento que a gente tem que contratar. Depois que o cara estoura, ele tem que estourar aqui. Tem que ser feliz aqui. E isso o Inter vem errando muito. O Inter está contratando jogadores já, não digo nesses anos aqui, a gente está contratando jogador já consagrado, sem vontade nenhuma de vencer. E por um preço caro. E aí a gente acaba acumulando salário alto, acaba acumulando medalhão,
acaba acumulando uma panelinha, entende? E isso é péssimo, porque acaba criando uma zona de conforto, e a zona de conforto ela é ruim pro clube, porque eh, a gente vai se contentar com vaga, a gente vai se contentar em perder Grenal, e eu acho que o Miguel Ramírez, o presidente, quem tiver lá na diretoria vão fazer um trabalho excelente nesse sentido. Tá? Eu quero falar para vocês que eu tô estudando aqui, ó, um texto, e meu TCC vai ser pro Inter. E eu não sei nem se ele merece tanto, né? Claro que merece. Mas a gente precisa dar a volta por cima e ganhar alguma coisa. Porque o torcedor, ele, claro, ele não torce pro clube por taça, né? Mas eu acho que precisa de um afago pra, pra ser feliz, pra querer alguma coisa grande, pra se sentir grande, né? E a gente desde 2011 não vem ganhando esses presentes. E a gente precisa mudar. Diretoria nova rompendo com alguns paradigmas está chegando. E com certeza a gente vai estar junto. Espero que até começar as competições o público possa voltar, né? Que é um grande aliado. Espero que mude muito o pensamento no clube. Espero que mude algumas formas de gerir, algumas formas de contratar, algumas formas de ver o clube. Tá? Acredito que tem muito jogador de potencial. Tem. Acredito que tem muito material humano de qualidade. Mas falta aquele. Falta aquele algo a mais que a gente via no Fernandão, via no Yarley, via no D'Alessandro, no Índio, né? Nessa fase que foi nossa fase de glórias. Falta aquilo. Falta aquela sorte. Não é bom trabalhar com o termo sorte, mas é sorte. Falta aquela sorte para fazer a bola entrar, como o gol do Andrezinho naquela falta contra o Flamengo, como o gol de Quilmes naquele gol do Giuliano na Fumaça, aquele gol do Gabiru no Mundial, Nilmar na Sul-Americana. Falta aquele acontecer. O time muitas vezes é esforçado, as coisas não acontecem como deveriam acontecer e a gente acaba perdendo muita coisa por questões de detalhe, por questões de bater na trave, por um pênalti dado que era bem dado e que foi voltado atrás e que mal cancelado, podemos dizer assim. E eu acho que a gente não pode fazer assim e as coisas mudarem, né? Mas a gente torce para que essa virada de ano, essa temporada nova, traga pra gente felicidades, porque a gente merece. O time é guerrido, porque eu acho que isso nunca faltou também. E principalmente um time que foque no mata-mata, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato desgastante. E a gente chegar na última rodada podendo ser campeão e são 38 rodadas o ano inteiro. Pensando nisso é frustrante demais. Enquanto isso, uma Copa do Brasil, uma Libertadores podem ser conquistadas em questão de pouco tempo. Acho que a gente tem que brigar por classificação nas Libertadores, no Brasileiro, e quando tiver que focar em alguma coisa, porque vai chegar o momento que a gente vai ter que escolher, que a gente escolhe um mata-mata. Porque principalmente o Libertadores, que não tem arbitragem brasileira querendo atrapalhar o clube, né? Já é uma grande coisa. Nesse ano bateu na trave, eu acho que a gente iria longe. A gente lutaria pelo título da Libertadores se não fosse a infelicidade dos pênaltis, né? Se não fosse alguns jogadores terem se escondido na hora de bater o pênalti, ter deixado o guri de 18 anos bater. E ali ter que ser cobrado. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Tô aqui aparecendo porque não é só na hora boa que se aparece, né?
E dar cara a tapa é pré-requisito, né? Em tudo. E tamo aí. Sem dormir hoje. Bebendo. E chorando por amor. Um abraço pra todo mundo, fiquem bem. Segunda-feira já estamos na ativa de novo. Inter e Juventude, Campeonato Gaúcho. Prontos para mais um ano de sofrimento. Que venham os títulos, que venham os momentos que a gente merece. E que comece com planejamento sério, com profissionalismo, com trabalho e com aquele que a gente merece. Bom, um abraço para todo mundo. Tamo junto.